O vento no alto das montanhas do sul do Chile não sussurra. Ele geme, como se fosse uma coisa viva, arrastando a língua pela garganta das rochas. A neve, quando cai, não cai, ela é puxada para baixo, como se o céu estivesse se curvando sobre o mundo, atraindo tudo para o abismo. A cidade de Puelmapu, espremida entre a cordilheira e o mar, tem o costume de esquecer os dias que o tempo não quer lembrar. Os velhos dizem que antes da estrada ser feita, os índios mapuches evitavam o vale do rio Liu. Não por medo do frio nem das tempestades, mas por aquilo que se movia sob a superfície da terra quando o sol se punha. Eles não falavam do que era, só diziam: ali não é lugar para olhar, o olhar pega e o que pega não larga. O primeiro a tentar olhar foi o geólogo Daniel Rios, um homem de 35 anos, com o rosto marcado pela luz artificial de laboratórios e a alma cansada do que não se pode explicar. Ele vinha de Santiago com uma equipe de 5 homens, uma mala de equipamentos e uma permissão do governo para escavar um poço de prospecção mineral no Vale de Chouguan. O terreno era inóspito, pedra, gelo e o silêncio mais denso que qualquer coisa que um homem pode sentir. Mas o governo queria o lítio, o futuro, diziam, a economia, a energia limpa. E Daniel, apesar de tudo, acreditava nisso. Acreditava que a ciência podia tocar o que o mundo não conseguia ver. Na primeira noite, todos dormiram no container. O frio era tão intenso que o ar dentro do pequeno espaço parecia congelado antes de entrar. Daniel acordou com um barulho, não de vento, não de metal rangendo. Era um som como se algo estivesse riscando a superfície do chão bem debaixo do container. Um arranhão longo, lento, como se uma unha de pedra estivesse tentando abrir um buraco na crosta da terra. Ele se sentou, o corpo tremendo, e ouviu. E então, pela primeira vez, percebeu que o silêncio do vale não era silêncio. Era o silêncio da espera. No dia seguinte, os homens começaram a escavar. A terra, quando foi removida, tinha um tom azul esverdeado. Não era pedra comum. Era algo que não deveria existir, uma rocha que parecia viva, pulsando levemente sob a luz do sol. Quando Daniel pegou uma amostra com uma pinça, sentiu um calor estranho. Não era calor de fogo, era calor de algo que respirava. Isso não é mineral, disse o técnico Oliva. É agudo, algo orgânico. Daniel olhou para a amostra. À luz do sol, ela brilhava como pele e havia marcas, linhas finas como veias que se moviam lentamente, como se estivessem se alimentando da luz. E não é possível, disse Daniel, mas sua voz vacilou. Não pode ser. Naquela noite, sonhou com o céu, não o céu de estrelas, o céu que ele não tinha visto antes. Um céu que não tinha estrelas, mas algo pior, um céu que estava cheio de olhos. Acordou gritando. Os homens olharam, ninguém falou, mas todos estavam com o rosto pálido. Alguém havia riscado uma cruz na parede do container com um pedaço de giz. Não era uma cruz de religião. Era uma estrela com 7 pontas, desenhada com tanta precisão que parecia ter sido feita com um instrumento. Na manhã seguinte, Oliva desapareceu. Não havia vestígios, nenhum rastro, nenhum som, apenas um buraco no gelo, redondo, perfeito, como se algo tivesse sido puxado para baixo sem esforço. E no gelo, escrito com o mesmo giz, uma palavra. Vimos. Daniel mandou o rádio. Nada. O sinal estava morto. O satélite inoperante. O telefone celular não pegava. Era como se o vale tivesse se fechado por dentro. Como se o mundo lá fora tivesse esquecido onde estavam. E então começou a ver as coisas. Primeiro foram os sons, batidas leves como dedos batendo no vidro do container. Quando Daniel olhava, não havia ninguém, mas o vidro estava úmido, como se alguém tivesse respirado nele. Depois, os reflexos. Quando olhava para o espelho, às vezes via alguém atrás dele, um homem, mas não era humano. O rosto era comprido, sem nariz, com olhos grandes e negros, como se fossem poços sem fundo. A boca não tinha lábios, apenas uma fenda, e ele sorria, um sorriso que não tocava os olhos. Daniel começou a escrever no diário.
15 de março, não consigo dormir. Ouço vozes, não são vozes humanas. São vozes que não têm nome. Dizem palavras que não existem. São palavras que eu entendo, mas não consigo dizer. Às vezes sinto que meu corpo está me enganando, que minhas mãos não são minhas, que minhas mãos estão se movendo sozinhas. Hoje acordei com uma marca no pulso, como uma tatuagem, mas não é tatuagem. É uma cicatriz que não existe. Meu sangue está escuro, não é vermelho, é preto, e ele não coagula, ele se espalha como se fosse vida, como se fosse parte de algo maior. O vento voltou, mas agora o vento não vinha do alto das montanhas, vinha de baixo, do chão. O vento soprava para cima, como se a terra estivesse respirando. Na madrugada do dia 17, Daniel saiu do container. Não sabia por quê, só sentia que precisava ver. O céu estava escuro, mas não era escuro do jeito que o céu é escuro. Era escuro como o espaço entre as estrelas, e ali no meio do vale havia uma luz. Não era luz de fogo, não era luz de elétrica, era luz que parecia se mover sozinha. Uma luz branca, fria, sem calor, que pulsa como um coração. Ele caminhou, o gelo não o machucava, o frio não o afetava. Era como se seu corpo tivesse esquecido o que era o frio. Quando chegou perto, viu, era uma estrutura que não deveria existir, uma forma de cúpula feita de um material que não era metal, nem pedra, nem vidro. Era algo que brilhava com uma luz interna, como se tivesse sangue dentro, e ao redor da cúpula havia círculos de pedras, como os do Stonehenge, mas perfeitos, alinhados com uma precisão impossível. E no centro do círculo havia um poço. O poço não tinha fundo. E quando Daniel olhou para dentro, viu o céu, mas não o céu que ele conhecia. Viu um céu com muitas estrelas, mas todas se moviam, como se estivessem se afastando umas das outras, como se o universo estivesse se desfazendo. E então do poço veio uma voz. Não era uma voz humana, não era uma voz de máquina, era uma voz que existia antes de qualquer som, uma voz que não precisava de ar, de cordas vocais, de cérebros. Era a voz do vácuo, da escuridão entre as galáxias. A Daniel Rios disse: "Você veio." Ele tentou gritar, mas não conseguiu. Sua garganta estava fechada, sua língua não se mexia. "E você veio", repetiu a voz, "porque você é um dos nossos." Ele olhou para as mãos, as veias estavam escurecendo, a pele começava a se desfazer como se fosse papel queimado, mas ele não sentia dor, só uma sensação de pertencimento. "Nós o escolhemos", disse a voz. "Há milhares de anos vocês nos esqueceram, vocês nos mataram com silêncio, com ignorância, mas agora estamos de volta, e você é o que sobrou." Quem é você?", sussurrou Daniel. A voz não respondeu, mas a cúpula se abriu, não com ruído, não com movimento, simplesmente se dissolveu, como se nunca tivesse existido. E do interior saiu uma forma. Não era um homem, não era uma criatura, era uma presença, uma massa de luz negra que se movia sem corpo, sem forma, tinha olhos, mas não olhos como os humanos. Eles eram como buracos no espaço, como portas que não deveriam ser abertas. A forma olhou para Daniel e sorriu. E então Daniel entendeu, ele não era o primeiro, nem o último. Ele era um dos muitos, um dos que tinham sido escolhidos, um dos que tinham sido despertados. "E vocês nos mataram", disse a forma. "Vocês nos baniram, vocês nos esqueceram, mas o tempo é cíclico, o universo se fecha, e quando se fecha, voltamos." "Por que eu?", perguntou Daniel. "Porque você já nos viu", respondeu. "Na sua infância, no seu sonho, quando você era criança na praia de Vinha del Mar, você olhou para o mar e viu algo. Você olhou para o mar e o mar olhou para você. Você não se lembra, mas o seu corpo lembra, o seu sangue lembra. Você é um dos que tem a marca." Daniel tentou se lembrar e de repente tudo voltou. A praia, o mar e no mar algo que não era água, algo que se movia, um rosto que não tinha rosto, apenas uma boca grande aberta, e ele viu e gritou e sua mãe o levou embora e ele esqueceu, mas o que ele viu não foi esquecido. "Nós estamos aqui", disse a forma, "e você é nosso, você já era desde o primeiro olhar."
E então a forma se aproximou, não com passos, com presença. E quando tocou Daniel, ele não sentiu dor, sentiu paz, como se o corpo estivesse voltando ao lugar de onde veio. O vento parou. O céu, que antes era negro, agora estava vazio, como se tudo tivesse sido apagado. E no vale o poço se fechou. Na manhã seguinte, a equipe de resgate chegou, o rádio estava funcionando, os celulares tinham sinal, o vento não gemia mais. E o container estava vazio. Só havia um diário aberto, na última página escrito com tinta preta como se fosse sangue. Eu estou aqui, eu sou eles, eu sou o que veio e vocês também verão. Quando o sol se puser e o vento parar, olhem para o chão, ele está vivo, ele está esperando. E quando vocês olharem, não vão conseguir desviar o olhar, porque vocês também são um dos nossos. No mesmo dia, um funcionário do governo, ao abrir o relatório de prospecção, achou uma amostra de rocha, azul esverdeada, com veias que se moviam. E no envelope, uma única frase escrita com lápis. Ainda não acabou, ainda estamos aqui. E na noite seguinte, em um pequeno povoado de Chiloé, uma criança acordou com a boca cheia de areia negra e sorriu. E não era um sorriso humano. E no céu as estrelas se moviam, como se estivessem se afastando, como se o universo estivesse se fechando, como se em algum lugar algo estivesse voltando. E quem estiver olhando não vai conseguir desviar o olhar. Porque você já viu, você já sentiu, você já é um deles.